É isso aí. Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é dia 7/8, 11h10 da manhã. O assunto que a gente vai falar hoje, nós vamos começar a falar sobre análise combinatória, tá? Então, partindo desse princípio, a gente vai falar de termos aditivos e multiplicativos, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para vocês que vai ser bem bacana, né? E com certeza vai ampliar aí os horizontes, né, na hora de resolver alguns probleminhas envolvendo essas situações. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, que a gente vai falar de princípio aditivo e multiplicativo, né, eu vou falar de alguns macetinhos, né, digamos assim, né, de forma mais simples, né, que acredito eu que vai facilitar muito para vocês na hora de resolver um problema de análise combinatória. Né? Quando a gente envolver aí o nosso. Deixa eu acionar a nossa caneta aqui. Né? Quando a gente for falar sobre aqui, ó, o nosso princípio aditivo e multiplicativo, né? Existem algumas condições, né, que faz com que a gente tenha uma certa facilidade na hora de identificar quando é multiplicação e quando é adição, né? Quando a gente fala de aditivo, né, a gente está falando aqui de adição mesmo, né? E no caso de multiplicativo é multiplicação. Multiplicação. Vamos ver quem está querendo acessar. Tudo bem, Isabelle? Vamos lá de novo para. Então, ó, princípio aditivo, né? Deve-se observar, né? Essa palavra ou, se tivermos que escolher entre uma coisa ou outra, né? Quando acontecer isso, que vocês verem no meio da frase essa palavra que a gente conhece também como conectivo, né? Geralmente a gente vai somar, né? A situação. Tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor mais lá na frente, né? Então lembrem disso. Façam essa anotação aqui, ó, que é muito importante vocês terem isso em separado aí para vocês fazerem uma pesquisa na hora que vocês forem fazer atividades envolvendo o princípio aditivo e multiplicativo, tá? Então, quando tiver no meio da frase aí, ou, né, vocês fizerem a leitura e ela der essa intenção, né, de ou, né, vocês vão somar, tá bom? E no caso do princípio multiplicativo, né, deve-se observar, né, o conectivo e, tá? Opa. Esse conectivo e, né, se tivermos ele, né, explícito ou se vocês fizerem a leitura e ele dá a intenção de e, né, tivermos que escolher uma determinada tarefa, quantas são as possibilidades de escolher isso ou aquilo, né? Então, assim, quando tiver o e, né, a gente vai multiplicar. Quando tiver o a gente vai somar. Vocês vão ver como é bem interessante isso aqui. Vou mostrar algumas situações bem básicas aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, considere 3 moças e 2 rapazes. Para realizar uma determinada tarefa, quantas são as possibilidades de escolha? E aí ele tem duas questões, tá? Temos a letra A, né? De um desses alunos, né? Realizar a tarefa. De um desses alunos, realizar a tarefa. Aqui é um, tá? Esse A ficou a mais aqui. Então, aqui, ó, considere 3 moças e 2 rapazes para realizar uma determinada tarefa. Quantas são as possibilidades, né, de escolha aqui de um desses alunos realizar a tarefa? Então, aqui, ó, nós temos uma situação, moças, olha aqui, ó, e rapazes, realizar, né, a tarefa. Então, quando a gente tem o e, o que a gente tem que fazer, gente? Multiplicar. Multiplicar. Então, assim, ele não está dizendo, né, nesse momento aqui, ó,
que eu tenho que fazer uma união entre moças e rapazes. Ele quer saber qual que é a possibilidade de moças e rapazes, né, realizar essa tarefa. Só que aqui, ó, a gente precisa prestar muita atenção no seguinte, né? Sempre existe a tal da armadilha, né? E essa armadilha acaba derrubando qualquer um, né? Qual que é a frase principal da questão? É o enunciado ou o que ele está perguntando? O enunciado. Não, enunciado são as informações. Ele te deu as informações. A questão mesmo é essa daqui, ó. Tá? Ele quer saber, né? Quantas vezes quantas pessoas eu tenho, né, para realizar essa tarefa. E aí eu tenho aqui, ó, moças, eu tenho 3, né? E rapazes, eu tenho 2, né? Então eu tenho moça, né? Ou rapazes, né? Para realizar essa tarefa. Ou um ou outro. Só que no total eu tenho quantos? Olá, tudo bem? 5? Eu tenho 5. Então, o que, Professor, que é eu tô isso? meio perdida. Não, vamos voltar lá, né? Quando a gente, ó, presta atenção. Quando tiver, né, explícito ou implícito, né, a palavra ou, a gente soma. Quando tiver a palavra e, a gente multiplica. Só que no caso aqui, ó, ele colocou aqui, ó, no enunciado, ó, considere 3 moças e 2 rapazes. Né? Ele deu uma condição que vão existir 3 moças e 2 rapazes para realizar uma determinada tarefa. Né? Não sabe qual é a tarefa. Quantas são as possibilidades de escolha? A. De um desses alunos realizar a tarefa, eu tenho homem, mulher ou homem. Né? E quando tem, né, ele não está explícito, mas ele dá a intenção, né, ele não está explícito porque não está escrito, tá? Não está demonstrado através de escrita. Mas quando eu faço análise da questão, né, eu tenho 3 homens, ou 3 mulheres ou 3 homens, né? Mulher ou rapaz. Então eu somo. Nesse caso aqui é 3 mais 5. Eu tenho, né, 3 mais 2, desculpa. 3 mais 2. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Tá? Ele disse aqui, ó, ele falou um desses, né? Então, uma dessas 5 pessoas é realizar a tarefa, tá? Então eu somo. Eu tenho homem ou mulher ou homem, tanto faz a ordem aí. Beleza? Deu para entender, gente? Por enquanto? Eu acho que eu consegui entender. Tá? Então, eu tenho no total aqui, ó, eu não precisaria nem fazer isso, né? Aqui, se eu bater o olho, poxa, é, de uma dessas pessoas, qual é o total das pessoas? 5, né? Então, são 5 possibilidades, né? Mas eu quis só colocar aqui, ó, porque como eu tenho homem, né? Ele está adicionando homem e mulher, né? Homem ou mulher, né? No caso aqui, então são 5 possibilidades, né? Ele não está falando sobre, de forma nenhuma, sobre combinarmos alguma coisa. Então é um processo, é um termo aditivo aqui, tá? Vamos para o próximo aqui na B. Deixa eu apagar aqui. Nessa B, ele já deixou bem explícito, né? O conectivo E aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui ele diz o seguinte, ó. De uma dupla, ó. Ele já está falando de uma combinação aqui, ó. Uma dupla, né? Formada por uma moça e um rapaz. Tá vendo? Então tem o conectivo E. Nesse caso aqui, eu já entro no princípio de multiplicação, tá? Então aí, gente, ó, vamos lá.
Deixa eu passar para a próxima tela, que aí vocês vão entender um pouco melhor. Vou fazer aqui mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem 3 moças e 2 rapazes. E aí ele quer formar, né? Ele quer saber quantas possibilidades eu tenho, né? De formar uma dupla, tá? Aí, moças e rapazes. Aí eu tenho o conectivo E. Quando eu tiver o conectivo E, né? Eu sei que eu vou ter que multiplicar. Então eu venho aqui e multiplico, né? 3 vezes 2, né? 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. Será que é isso mesmo? Existe uma outra forma de eu analisar essa questão? Existe, né? Por exemplo, eu coloco aqui, ó, né? Rapaz 1, rapaz 2, né? Aí eu tenho aqui, ó, moça 1, moça 2, moça 3. O rapaz 1, ó, eu posso, deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor a visualização. Esse rapaz 1 aqui, ó, eu posso combinar com a moça 1, com a moça 2 e com a moça 3. E aí, o rapaz 2, eu posso combinar com a moça 1, com a moça 2, com a moça 3. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 6. É que aqui eu já fiz a multiplicação direta. Mas aí se vocês me perguntarem, professor, quando os valores forem pequenos, eu consigo montar uma árvore? Isso aqui chama-se árvore de possibilidades, tá? Eu consigo trabalhar através de uma árvore de possibilidade? Consegue sim, né? Sem problema nenhum. É uma forma até de vocês tirarem a prova real, se o que vocês fizeram está correto ou não. Fala, Nicolas, beleza? Nicolas. Ele mesmo que entrou? Coloquei lá a presença, né? Entrou e saiu ou se escondeu? Então, é mais ou menos o sentido da coisa é esse, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa outra situação aqui para vocês entenderem mais. Né? Posso apagar aqui, gente? Pode. Nessa outra situação aqui, ó. Bom dia, professor. Beleza? Nessa outra situação aqui, ó, a gente pode também trabalhar, né, com a árvore de possibilidades também, né? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Árvore de possibilidades. Árvore de possibilidades. Então aqui, ó, o camarada pega lá, ó, uma moeda é lançada 3 vezes, né? Ele vai lançar essa moeda 3 vezes. Qual é o número, né, de possibilidades nesse resultado? Então aqui, ó, por exemplo, pega a moedinha lá, né? O que a moeda tem? Vocês lembram, gente? 2 lados. 2 lados. Como que é representado esses lados? Cara e coroa. Cara e coroa. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos representar o K como cara e o C como coroa. Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, tem aqui, ó. Ele lança a primeira vez, né? No primeiro lançamento, né? Ele já tem uma possibilidade aqui, ó. Cara e coroa. Certo? Aí ele lançou, né? Deu cara aqui. Ele lançou mais uma vez.
Quantas são os lançamentos? São 3 lançamentos, certo? Então ele lançou aqui a segunda vez, ó. Aqui foi a primeira vez, né? E vem o segundo lançamento. Então, nesse segundo lançamento, ele abre a possibilidade de dar cara e coroa. E a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é o segundo lançamento. Ele vai te abrir a possibilidade de dar cara ou coroa, né? Segundo lançamento. E aí ele vai para o terceiro lançamento. E aí vai abrir a possibilidade aqui, ó, de dar cara, né? Que é o terceiro lançamento. Ou coroa. A mesma coisa aqui, ó. Cara ou coroa. A mesma coisa aqui, ó. Cara ou coroa. Cara. Opa. Cara ou coroa, tá? Então, quando a gente começa a fazer as marcações, né? Nesse primeiro lançamento aqui, ó, se a gente seguir a primeira reta, né? Olha a primeira possibilidade, o que pode acontecer aqui, né? Cara, cara, cara. Nesse primeiro aqui, ó. Aí no segundo aqui, ó. Cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. E aí a gente vem nesse terceiro aqui, ó. Cara, ó. Cara, cara, cara. Aqui também deu cara, cara, cara. Aí depois, cara, cara, coroa. Aí depois, cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara. E aí depois, ó. Cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa. Aí depois aqui, ó. Cara, coroa, coroa. Oh, desculpa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, cara. Aí depois aqui, ó. Coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. Aí depois aqui, ó. Coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, cara. E depois aqui, ó. Coroa, coroa, coroa. Coroa, coroa, coroa. Né? Qual que é o número de possibilidades aqui? Alguém saberia me falar? 8? 8 9. possibilidades. Oito possibilidades. Opa, possibilidades. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente trabalhar com a árvore de possibilidades, né? Deram-se 8 possibilidades, né? E aí, eu vou dar uma dica bem bacana para vocês, ó. A gente vai ter algumas fórmulas que a gente vai trabalhar, né? Que são fórmulas de arranjo, combinação e permutação, tá? Em análise combinatória, a gente vai trabalhar esses e mais algumas situações também, né? Mas as mais usuais são essas 3 aqui, né? Existem outras também, mas a gente vai depois no detalhe disso aí. Então, ó, anotem isso, gente. Anotem isso. Sempre, né, que você analisar uma questão, né, você faça uma pergunta para si próprio. A ordem importa? Se a ordem importar, vocês fazem assim, ó. Aham. A ordem importa? Aham. Arranjo. Aham. Arranjo. Lembra disso aí, ó. A ordem importa? Sim. É um arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Deu para entender, gente?
Vocês anotaram isso aí? Isso é uma forma, pessoal, de vocês fazerem uma pergunta para si próprio e quando vocês forem resolver um problema, vocês saberem qual fórmula vocês vão usar, tá? Professor, quando a ordem não importa é o quê? Se a ordem não importar, é combinação. E eu vou explicar isso para vocês um pouquinho aqui, né? Vamos supor, né? A gente pega uma situação, por exemplo, né? Vamos supor que o Elian, vamos colocar o Elian como exemplo hoje, né? O Elian tenha 20 camisetas. Vamos supor que ele tenha 20 camisetas, tá? E 10 calças. Vamos supor que ele tenha 20 camisetas e 10 calças, tá? Eu tenho 20 possibilidades de camisetas para combinar com 10 calças. Nesse caso aqui, a ordem importa? Sim ou não? Não. Então, é uma combinação, vocês concordam? Eu vou ter lá 10 calças, vamos supor. Calça 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, para combinar com 20 camisetas. Entenderam? E vice-versa. E vice-versa, exatamente isso. A ordem importa nesse sentido? Não importa. Tanto faz, você pode usar a calça 1 com a camisa 1, com a camisa 2, com a 3 e assim por diante, com a camiseta, né? E assim por diante. A ordem disso aí não vai importar. Então é uma combinação, né? Você vai ou combinar ou permutar, aí depois já é uma outra condição, tá? A única coisa que é assim, existe uma restrição é quando a ordem importar, você vai utilizar a fórmula de arranjo, tá? Deu para entender, gente? Por enquanto? Sim. A mesma coisa, por exemplo, vocês vão num restaurante, né? Aí no restaurante tem 4 possibilidades de saladas, né? E aí você tem, né, 8 guarnições, aí você tem 3 possibilidades de sobremesa. Aí quando você entra lá, você vai escolher o que você quiser. Não importa, né? A ordem aí não vai importar. Né? O que você vai fazer? Uma combinação. Poxa, eu quero arroz, quero salada de alface, né? E vou comer também uma sobremesinha de pudim. Só que você pode manter o arroz e a alface e pode trocar a sobremesa por uma torta de morango, por exemplo. Concorda comigo? Então você está fazendo um jogo de combinações, né? Com as opções que você tem. Entenderam? Entendeu, pessoal? Sim. Eu acho que assim, é uma forma mais simples, né, de vocês entenderem essas questões de análise combinatória. Né? Mas vamos lá, a gente tem outras situações também para comentar. Eu acho que essa parte era isso. Mas a gente tem aqui, deixa eu ver, tem isso daqui. Esse material aqui. Esse materialzinho que eu montei também é bem bacaninha. Né? Inclusive, eu passei lá para Vivi, que tem gente que diz que não tem acesso, e, vixe Maria, tá caindo um monte de mensagem aqui. E aí eu montei esse material, né, com algumas explicações, né, sobre essa habilidade. Então, aqui, ó, o objetivo de conhecimento, né, é compreender os raciocínios combinatórios, aditivos e multiplicativos na resolução de situações problemas de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrências de um evento e saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações problemas, né, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Nesse caso aqui, é a questão do termo aditivo aqui, multiplicativo, né? Então, nessa situação, o que vocês vão usar? Fazer uma análise e saber se é e ou. Quando for ou,
que vocês têm que fazer, gente? Somar. Somar. Quando o conectivo for ou, vocês somam. Quando for o conectivo e, vocês têm que fazer o quê, gente? Multiplicar. Multiplicar, exatamente. Meu, se vocês gravarem isso daí, pode ter certeza de uma coisa, vocês não vão errar, tá? Então, vamos lá. Análise combinatória ou combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas, né, relacionados com contagem, né? De certa forma, a gente vai fazer vários tipos de contagens diferenciadas, né? Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade. Ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Por exemplo, né? Vamos supor, olha uma situação. Nós temos um grupo de 10 pessoas, né? Dentre essas 10 pessoas, uma, né, infelizmente acabou contraindo o vírus da Covid, né? Então eu tenho 10 pessoas, uma está contaminada, né? Quantas são as possíveis, né, probabilidades das outras 9 serem contagiadas? Seria uma pergunta isso daí também, entendeu? Então, a parte de análise combinatória, né, ela satisfaz uma série de outras condições para a gente fazer algumas análises também, entendeu? De possibilidades, probabilidades, né, do que é possível acontecer em determinados eventos, né? Então, vamos lá. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, postula que quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as probabilidades da primeira etapa é X e as probabilidades da segunda etapa é Y, resulta no número total de possibilidades do evento ocorrer, né, dando pelo produto X vezes Y, que é o que a gente falou. Só que, se a gente pegar para resumir em miúdos, né, digamos assim, a forma mais simples, né, de você realizar um... Mas não dá para fazer anotação nesse trem, não? Correção, referência, revisão. É aqui mesmo. O documento não contém... tá. Aceitar, passar. Não, não vou alterar, não. Não dá para fazer revisão aqui. Muito estranho. Não está abrindo. Abriu aqui. Vamos abrir outra cor aqui. Vermelha. Então aqui, ó, né? Em miúdos, o que eu quis dizer aqui foi aquilo que eu passei para vocês lá, né? Quando o conectivo for E, né? Conectivo E, né? A gente faz a multiplicação, tá? Quando encaixar na frase o conectivo ou, a gente faz a adição, beleza? Em resumo, né, no princípio fundamental da contagem, multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhes são apresentadas, né? E aí aqui ele deu um exemplo prático, né? Vamos lá. Uma lanchonete, né, vende uma promoção de lanches a um preço único. No lanche, então, incluímos um sanduíche, né, uma bebida e uma sobremesa. Então, né, nesse lanche que eles vendem aí, né, no combo deles, né, digamos assim, né, esse combo vai ter, né, um sanduíche, né, uma bebida e uma sobremesa, né? E aí vem a questão aqui, ó.
Como opção de bebida, né, pode-se escolher 2 tipos. Né? Então, ele tem 2 tipos de bebida lá. Ó. Então, ele tem 3 tipos de lanches diferentes, 2 tipos de bebidas, né? E aí depois vem a questão da sobremesa, né? Que são 4 possibilidades de sobremesa, né? Então, se a gente pegar e observarmos aqui, ó, né? Aí vem a pergunta, né? Considere todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche, né? Então, ele quer saber de quantas maneiras, né, o cliente pode escolher o lanche dele, né? A melhor forma de resolução, né, de um probleminha desse aqui é a gente resolver através da árvore de possibilidades, que foi o que eu falei lá atrás, né? Então, esse primeiro lanche aqui, ó, vamos colocar lanche 1, né? Ele pode combinar com a bebida 1, não tem apagar aqui, é borracha. Tem. Deixa eu ver se aqui. Não tem a borracha aqui. Então, ele pode combinar com a bebida 1 e bebida 2. E a caneta parou de funcionar. Engraçado, ontem eu usei, tinha uma borracha aqui, hoje já não tem. Foi parar no espaço a borracha. Né? A gente pode usar a bebida 1 e bebida 2. E aqui a gente tem, ó, sobremesa 1, 2, 3 e 4. Então, esse lanche aqui pode combinar ou com essa bebida ou com essa, né? E a sobremesa 1, 2, 3 e 4. Né? Então, com esse lanche, com essa bebida, abre 4 possibilidades de sobremesa. Com esse lanche, essa bebida, abre mais 4 possibilidades de sobremesa. Né? Então, aqui temos 2 possibilidades de bebida, né? Esse mesmo lanche a gente pode combinar com essas 2 bebidas aqui. E se a gente for escolher a bebida 1, né, abre mais 4 possibilidades de escolhas, né, de sobremesas. E a mesma coisa aqui, ó, o lanche 2, né, nós temos o lanche 2 e o lanche 3. E aí, ó, bebida 1, bebida 2. Aí vem, né, sobremesa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né, bebida 1, bebida 2. E aí, sobremesa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? E aí eu pergunto para vocês, gente, nesse caso aqui, a ordem importa? Sim ou não? Sim. Pensa bem. A ordem importa? Não, importa não, porque você pode fazer a forma que você quiser, tipo, comer o lanche do jeito que você quiser. Você faz a Exatamente. combinação. Você concorda que eu posso, sei lá, pegar o lanche 2, escolher a bebida 1 e a sobremesa 4? Posso, eu posso fazer essa combinação. Como eu posso pegar o lanche 2, bebida 2, sobremesa 1? Então, nesse caso aqui, a ordem não importa. Quando a ordem não importa, qual que é a fórmula que eu uso? Combinação. Combinação, exatamente. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Beleza? Deu para entender aí, Ana Luísa? Ana Luísa, tá viva ainda? Tá por aí? Deu pra... Ah, então tá bom. Então vamos descer aqui, ó. Então aqui, ó. Vamos lá. Acompanhando o diagrama, podemos diretamente, né, contar quantos tipos diferentes de lanches podemos escolher. Assim identificamos que existem 24 combinações possíveis. Né? Podemos ainda resolver o problema usando o princípio multiplicativo. Para saber quais as diferentes possibilidades de lanche, basta multiplicar o número de opções de lanches, bebidas e sobremesas. Então aqui, ó, se a gente voltar lá,
né? Quantos lanches a gente tem? 3. 3 tipos de lanche, ó. É o três que tá aqui, tá vendo? E aí nós temos 2 tipos de bebida. E aí nós temos 4 tipos de sobremesas. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 6, 24. Tá aí. Então nós temos um total de 24 possibilidades, né? Possibilidades de quê, gente? Lanches. De escolha, né? De escolha. De escolha de lanches. Deu para entender, gente? Aqui, ó. 24 tipos diferentes, né, de possibilidades de lanche, tá? Então vamos lá. Tipos de combinação, né? O princípio fundamental da contagem pode ser usado em grande parte dos problemas relacionados com contagem. Entretanto, em algumas situações, seu uso torna a resolução muito trabalhosa. Quando que acontece isso? Alguém poderia dar uma dica? Quando ela fica trabalhosa? Alguém saberia dizer? Michele? Repete a pergunta aí, rapidinho. Ó, o que ele colocou aqui, ó. Ó, o princípio fundamental da contagem pode ser usado em grande parte dos problemas relacionados com contagem. Entretanto, em algumas situações, seu uso torna a resolução muito trabalhosa. Quando que a torna trabalhosa essa combinação? Fazendo a árvore de possibilidades? Não, a árvore de possibilidades é um caminho para você encontrar um resultado, tá? Ela se torna trabalhosa, gente, quando a quantidade, né, de elementos que envolve, né, essas combinações são muito grandes. Você entendeu? Então, quando aumenta a quantidade de elementos, por exemplo, eu tenho lá uma situação, né, que o cara tem, sei lá, 200 lanches, né? Aí ele tem lá 40 opções de bebidas, e aí ele tem lá 450, né, possibilidades de sobremesas diferentes. Não fica difícil calcular assim? Se a gente for multiplicar, né, vai dar um número gigantesco, não vai? E aí, gente, quando cai nessa condição, né, desta maneira, usamos algumas técnicas para resolver problemas com determinadas características, né? Basicamente, há 3 tipos, né, de agrupamentos. E aí vem, ó, o que eu falei lá atrás, ó, arranjos, combinações e permutações. E é nesse ponto, pessoal, que vai entrar as famosas fórmulas, né, para a gente resolver o problema, né? Antes de conhecermos melhor esses procedimentos de cálculo, precisamos definir uma ferramenta muito utilizada em problemas de contagem, que é o fatorial, né? Como que o fatorial ele é representado? Ele é representado pelo um ponto, né? Aqui, ó, de exclamação, tá? Sempre que envolver um ponto de exclamação, né, em análise combinatória, esse ponto de exclamação aqui representa, né, o símbolo de fatorial, tá? Então aqui, ó, o fatorial é um número natural, né? É definido como o produto deste número por todos os seus antecessores, né? Então, eu tenho lá uma quantidade determinada de valores, né? Sei lá, vamos lá, 2, né? 3, 4. E aí eu defino, né, que o meu 5 é o último valor, né? Então vai até aqui, ele vai, né? E aí ele é definido pelos antecessores dele, tá? Mais ou menos isso. Então vamos lá. Então aqui,
utilizamos o símbolo, né, de exclamação para indicar o fatorial de um número. Define-se ainda que fatorial de 0 é igual a 1. Né? Então, assim, ó, os valores, eles são contados, né, e quando eu tenho 0, né, é a minha primeira possibilidade, por isso que é 1, entendeu? Por isso que ele enxerga como o 0 igual a 1, tá? E aí vamos abrir aqui, ó. Tá vendo? 0 igual a 1, 1 igual a 1, e assim vai, ó. 3 fatorial. 3 fatorial é a mesma coisa aqui. 3 vezes 2 vezes 1, né? Então eu vou retrocedendo os valores, eu vou diminuindo esses números. Beleza? Só que assim, a gente tem que observar o seguinte, isso vai depender muito do que o enunciado do problema está me pedindo, tá? E aí é aí que a gente vai entrar nas técnicas de resolução, tá bom? E, ó, e o 7 é a mesma coisa, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? 7 fatorial representa a multiplicação de 7 para baixo, tá? 10 fatorial representa a multiplicação de 10 para baixo, até 1. Tá? Então, aqui ele diz o seguinte, ó, note que o valor do fatorial cresce rapidamente conforme cresce o número. Então, frequentemente, usamos, né, simplificações para efetuar os cálculos de análise combinatória. Né? É uma forma de ficar mais prático a resolução para a gente não trabalhar com números gigantescos. Tá? Então, vamos lá. Aí vem a primeira situação, né? Que é o arranjo. Né? Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Tá? Para obter o arranjo simples, né, de N elementos, tomamos P a P, né, onde P ele tem que ser menor ou igual a N. Utiliza-se a seguinte expressão. Então, essa é a fórmula de arranjo. Ó. A, né, é N tomado de NP, né, igual N fatorial sobre N menos P fatorial, né. Então, vamos no exemplo aqui, ó, para ficar mais prático, tá? Então, ó, como exemplo de arranjo, podemos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma. Ó, vocês poderiam ter usado isso aqui, tá vendo? Para saber quais eram as possibilidades. Com 20 alunos. Sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado, o vice-representante. Tá? Ele me deu uma informação aqui. Dessa forma, de quantas maneiras distintas, né, a escolha pode ser feita? Observe que nesse caso, né, a ordem é importante, né? Então assim, ó, quando a gente existem algumas palavras, né, nos problemas que são palavras-chave, né? Todas as vezes que eu falar, né, maneiras distintas, né, aí você vai e faz aquela pergunta assim, né? A ordem importa? Sim, se a ordem importar, eu vou usar arranjo, tá? Então, quando vir essa palavra aqui, ó, distintas, você já tem que ter na cabeça que a ordem importa. Deu para entender, gente? Né? Então aqui, ó, observe que nesse caso a ordem importa, visto que altera o resultado final. Então vamos lá. Agora a gente vai jogar, né, os valores, as informações que eu tenho no enunciado do problema na fórmula. Então o meu N aqui, ó, tá vendo? O N aqui, ele representa o número total de pessoas, de alunos, tá? Então no lugar do N eu vou colocar o alunos, tá? E o meu P, né, é a minha quantidade de possibilidades, tá? Nesse caso aqui, ó, eu falei de um representante e um vice-representante. Eu estou me referindo a quantas pessoas? 2. Então, são essas as possibilidades aqui, ó, as permutas que eu tenho que fazer, né? E aí eu vou lá na fórmula e só substituo os valores, ó. 20 fica em cima, 20 fatorial,
e embaixo fica 20 menos 2 fatorial. Agora eu resolvo, tá? Então eu tenho aqui, ó. Primeiro eu tenho que resolver, né, essa subtração aqui e eliminação desse parênteses, tá? Para depois eu continuar resolvendo. Então eu faço 20 menos 2, que deu 18 aqui, 18 fatorial. E aí eu vou no meu valor do denominador, né? Lembrando que aqui é o denominador não, numerador e denominador. Eu vou no meu numerador, né? E eu vou colocar as multiplicações dos valores até eu chegar ao valor que eu tenho embaixo, tá? Então ficou 20 menos 19 menos 18. Porque eu sei que o que antecede esse valor é tudo igual. E aí na regra de divisão, quando eu tenho dois valores iguais, né, que nem no caso aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 18 fatorial, né? A matemática permite que eu faça isso, ó. Eu posso cortar os dois 18 aqui, tá? E aí depois eu faço o quê? Multiplico 20 por 19, né? Então 19 aqui multiplicado por 20, 2 vezes 9 são 18, sobe 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 380. Então aqui, ó, são 380, né? Possibilidades aqui que eu tenho. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Acho que sim. Né? O mais importante, gente, é assim, tudo que vai fazer a diferença, né, na hora de vocês resolverem, né, os pontos chaves, né, digamos assim, né, é uma boa leitura, né, e uma boa interpretação, né, das palavras que estão no texto, né, na frase. Então aqui, ó, eu falei em distintas, eu já sei que a ordem vai importar. Então eu sei que eu vou ter que, né, usar a fórmula de arranjo. E aí, poxa, ainda assim eu tenho dúvida. Aí você vai lá e faz a pergunta: a ordem importa? Aham. Arranjo. Lembra disso. Eu quero que isso fique impregnado na cabeça de vocês. Para vocês não esquecerem. Que aí quando vocês baterem o olho, né? Aí vocês começam a ler, pô, distintas, a ordem importa. Beleza, é arranjo. Tá? E aí vamos para a permutação aqui, ó. As permutações, né, são agrupamentos ordenados onde o número de elementos, né, o número de elementos é sempre o n, né, é sempre, ele está sempre discriminado com a letra n, né, do agrupamento é igual ao número dos elementos disponíveis, tá, vamos entender um pouquinho isso. Note que na permutação é um caso especial de arranjo, quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos, desta maneira, o denominador na fórmula, né, do arranjo é igual a 1 na permutação. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Então aqui, ó. Assim a permutação, né? Aqui é no caso a fórmula de permutação. Assim a permutação é expressa pela fórmula, né? Então a fórmula de permutação já é um pouquinho mais simples, ó. A gente vai usar essa aqui, ó. P, né, permutação tomado de N. Né? Aí o N, o que a gente vai fazer? É o número de possibilidades. Né? Então vamos pegar no exemplo aqui para ficar mais prático. Exemplo. Para explicar, vamos pensar de quantas maneiras distintas, né? Aí, ó, distinta não, de quantas maneiras diferentes, 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares, né? Então aqui, ó, 6 pessoas, 6 lugares. Então, se eu fosse jogar isso numa fração, né? O numerador e o denominador seria exatamente o mesmo. Então, quando cair nessa condição, né, eu só vou fazer uma permuta. Eu não preciso montar as razões, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor que eu tenho e jogar na fórmula. Só que a fórmula não é, eu não represento depois o valor pelo ponto de exclamação, não é isso? Então eu só vou multiplicar, né? Foi o que ele fez aqui, ó. Substituir na fórmula, ó. 6, aí depois vem 6 fatorial igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu só vou multiplicar esses valores entre eles. 6 vezes 5, 30, né? Vezes 4, 120. Vezes 3, 0.
6, 3, 360, vezes 2, 720. E qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Deu para entender aí, gente? Sim. Deu. Quando o número quando o número de pessoas ou de coisas, né, forem o mesmo valor de número de lugares, por exemplo, né, ou de local de armazenamento, por exemplo, eu tenho 6 livros e 6 prateleiras. Vocês entenderam? Né? Aí vem a pergunta, né? De quantas vezes, quantas possibilidades eu tenho de guardar esse livro? 6 livros e 6 prateleiras. Simples assim. Eu vou lá, jogo na minha formulinha de permutação, né? Então vai ser 6 fatorial. Aí eu só diminuo o valor, tá? Do maior para o menor. E faço as multiplicações. Agora vamos aqui para a última formulinha aqui. E a gente encerra a aula de hoje. E aí vem para a combinação, né? E aí a gente já sabe, né, lá na frente, que quando a gente fizer a pergunta, a ordem importa? Não, então é combinação. Eu vou combinar, né, as minhas possibilidades. Né? As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não importa. Ó. Foi bem explícito aqui. Entretanto, são características pela natureza dos mesmos. Assim, para calcular uma combinação simples, né, de n elementos somados P a P, né, onde o P ele tem que ser menor ou igual a N, utiliza-se a seguinte expressão. Né? Então, temos aqui a nossa formulinha aqui, ó, de combinação. Né? Combinação NP, né, igual N fatorial, né, sobre P fatorial, N menos P fatorial. E aí a gente vai ver um exemplo aqui prático para fazer a substituição dos valores. Então vamos lá. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento dentre as 10 pessoas, né, que se candidataram. Então aqui, nessa comissão, vão fazer parte 3 membros, né? E eu tenho ali, ó, 10 pessoas para se candidatarem a essa eleição, né? De comissão. De quantas maneiras, olha a palavra-chave aqui, ó. Distintas essa comissão poderá ser formada, né? Só que nesse caso a distinção, né? Ele não quis dizer, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, eu tenho lá a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a pessoa 1, eu posso combinar com todas, menos com ela mesma. Vocês concordam comigo? Eu não vou poder repetir ele mesmo, porque eu preciso de 3 pessoas diferentes nessa comissão. Deu para entender, gente? Então vamos lá, vocês vão compreender um pouquinho melhor na fórmula aqui, ó. Tem mais uma informaçãozinha aqui, ó. Note que, ao contrário dos arranjos, né, nas combinações, a ordem dos elementos não é relevante, né? A ordem não é relevante. Isso quer dizer que a escolha que escolher Maria, João e José é equivalente a escolher João, José e Maria. Quer dizer, não importa, né, a ordem aqui, né, de Maria, João, José. A única coisa é que eu não posso repetir os nomes, né? Essa é a minha restrição. Beleza? E aí eu pego o quê? Né? O meu N, ó, como diz a fórmula aqui, ó, representa o total de pessoas. E o meu P, né, é a quantidade, né, de pessoas que vão fazer parte dessa comissão, né? Então, combinação 10, 3, né, igual. Em cima vai o meu total, número de pessoas. 10 fatorial, né? Embaixo, 3 fatorial
né? E entre parênteses, 10 menos 3 fatorial. E aí segue a mesma lógica. Primeiro ponto, eu preciso eliminar os meus parênteses, tá? Então, 10 menos 3 é 7. Então, vai ficar aqui, ó. Parte de cima, eu vou colocar os valores até o 7. Tá vendo? 10, 9, 8, 7. Parei no 7. Por que eu parei no 7? Porque eu tenho um 7 aqui embaixo, ó. E aí, a mesma coisa que eu fiz naquela outra situação lá, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, né? Sobre 3 fatorial, 7 fatorial. Aí eu posso vir aqui, ó. A matemática permite que eu faça isso. Beleza? E agora, né, fica mais fácil. O que eu tenho que fazer? Multiplicar esses três valores aqui, tá? Eu multiplico 10 por 9, 10 vezes 9, né, que é 90, e depois 90 vezes 8. 0, 9 vezes 8, 72, 720. Né? Aí o meu 720 vai ficar sobre a mesma coisa aqui. Agora eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 2, 6, né, 6, 1, 6. E aí o 720 eu vou dividir por 6, tá? Vai dar 1, sobra 1, né? Baixo 2, 2 vezes 6, 12, para 12 nada, baixo 0, 0 aqui, ó. 120 possibilidades. Deu para entender, gente? Sim. Tem certeza? Alguém ficou com dúvida? Pode falar. Tranquilo? Eu acho que com o tempo fazendo, aí dá pra entender melhor. É, Tipo, a matemática é isso. Você só vai pegar o macete da coisa, né, os detalhes, né, praticando. Não tem jeito, gente. Se não praticar, o professor pode dar uma baita de uma aula. Se o aluno não for lá e praticar os conceitos, né, utilizar as fórmulas, né, de repente mudar os números aí e fazer novamente é uma boa opção. Vocês querem que eu libere esse material para vocês? Pode ser? Pode. Esse materialzinho aqui é bom, tá? Eu vou jogar lá no grupo da sala de vocês, tá bom? Beleza? Tranquilos? Sim, Eu acho que beleza. eu acho que o recado que eu tinha para dar hoje era esse. Então eu vou encerrar o processo de gravação, né? Eu vou, depois que eu fizer o upload da nossa aula de hoje, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom? Eu coloco